Graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Romanos, o capítulo 8. Antes quero convidar você a orar comigo. Vamos orar. Deus nosso Pai, te damos graças pela Tua palavra que está diante de nós. Pedimos que pelo Teu Espírito Santo sejamos guiados a toda a Tua verdade e a Tua vontade, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu leio Romanos capítulo 8, os versos 28 a 30, diz assim a palavra de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. O conceito de salvação baseado em céu e inferno é um dos conceitos fundamentais da fé cristã, ou pelo menos da nossa tradição reformada, protestante, evangélica. Na verdade, todo o edifício do cristianismo ocidental está construído a partir dessa ideia de que no pós-morte alguns irão para o céu e outros tantos irão para o inferno. De acordo com o senso comum, inclusive, é muito maior o número daqueles que irão para o inferno do que o número daqueles que irão para o céu. As discussões a respeito deste processo, ou deste processo de ir para o céu ou ir para o inferno, ou desta experiência de salvação, ela acontece desde sempre. E especialmente na tradição cristã, há algumas teorias a respeito de quem é que vai para o céu, quem é que vai para o inferno. Esse debate, inclusive, um debate dos prediletos entre os cristãos, especialmente daqueles que acreditam que estão indo para o céu. Quem acredita que está indo para o inferno, na verdade, não acredita que está indo para o inferno e, portanto, não se preocupa com o inferno. Nós é que acreditamos que estamos indo para o céu e que lamentamos o fato de que, eventualmente, algumas pessoas possam ir para o inferno, é que nos debatemos com isso, porque, inclusive, pesa sobre os nossos ombros a responsabilidade de não deixar que muitas pessoas cheguem a este maldito inferno. Mas as discussões são muito interessantes e as teorias a respeito de quem vai para o céu, quem vai para o inferno também. Por exemplo, penso que há pelo menos 4 teorias a respeito dessa questão. Quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Chegamos aqui na carta de Paulo aos Romanos, neste capítulo 8, os versos 28 a 30, que dizem que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, e aos que predestinou, Deus também chamou, Deus também justificou, Deus também glorificou. Esse conceito da predestinação, que é primo irmão do conceito de eleição, vai oferecer a base para as 4 teorias a respeito de quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Primeira teoria é que toda a humanidade já nasce condenada a ir para o inferno, porque toda a humanidade é descendente de Adão, e que Adão levou toda a humanidade para a condenação. Mas Deus, na sua misericórdia e graça, elegeu para a salvação alguns. De todos os que estão já condenados ao inferno, Deus resolveu resgatar alguns, os eleitos, os chamados predestinados, mais precisamente em linguagem teológica, os que foram eleitos para a salvação. Então nós pregamos a todos
mas apenas aqueles que foram eleitos para a salvação serão salvos. A segunda teoria é que serão salvos todos aqueles que ouvirem o convite de Deus para a conversão e todos aqueles que entregarem a sua vida a Jesus e aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador. Toda a humanidade está condenada ao inferno e nós vamos pregar o Evangelho e todo aquele que crer será salvo. Quem não crê já está condenado. Não é que quem não crer será condenado, não, já está. Aqueles que ouvirem o anúncio da salvação e crerem em Jesus como Senhor de suas vidas, estes serão salvos e irão para o céu. Na primeira teoria, a prerrogativa da salvação é divina. Ele escolhe quem vai ser salvo e quem não vai. Na segunda teoria, a prerrogativa da salvação é humana. O ser humano, ouvindo o Evangelho, escolhe se quer ser salvo ou se não quer, ou se vai crer que existe mesmo esse negócio de céu e de inferno, de aceitar a Jesus como Salvador ou não, e se vai crer que Jesus é Deus encarnado ou não, enfim, é o ser humano quem decide. Na primeira, a doutrina da eleição / predestinação, Deus escolhe. Na segunda, o ser humano escolhe. Mas tem uma turma que dá uma acomodada na questão, que defende a teoria da eleição pela presciência. Isto é, Deus, já sabendo quem vai escolher ser salvo, elege esses tais aí para que sejam salvos. É uma forma de dizer, olha, é o ser humano que escolhe, e porque Deus de antemão já sabe que esse ser humano vai querer ser salvo, então Deus elege para que ele seja salvo. É mais ou menos essa interpretação que alguns oferecem para o versículo 29 de Romanos 8. Pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou. Quer dizer, Deus predestinou você para a salvação, ou elegeu você para a salvação, porque Ele já sabia que você ia querer ser salvo. Essa eu acho que é a mais fraquinha, sim, porque... E a quarta teoria é a teoria que diz que Deus elegeu toda a humanidade para a salvação em Cristo Jesus. É a teoria que vai compreender que assim como o pecado de Adão condenou toda a raça, o ato de obediência de Jesus e a morte de Jesus na cruz do Calvário justificou e redimiu toda a raça, e que então toda a humanidade será salva por causa de Cristo Jesus. Essas teorias não passam disso. Teorias. São teorias. São teologias da salvação. E o que é uma teologia? A teologia é um universo de sentido baseado em determinados textos bíblicos. Você seleciona os textos bíblicos, com todo respeito, você pega os textos bíblicos, bate no liquidificador e dá uma teologia. Dá um todo de sentido. Mas se você colocar um outro texto bíblico no mesmo liquidificador, já dá uma mudança na teologia. E dependendo dos textos bíblicos que você coloca no liquidificador para bater os textos no liquidificador, dá uma teologia completamente diferente da outra. Então, por exemplo, se você pega alguns textos bíblicos que dizem assim, pregue o evangelho a toda criatura e a todo aquele que crê será salvo. Ou se você pegar, Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou se você pegar o seguinte, vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei o fardo de vocês, e vocês encontrarão descanso. Ou se você pegar, por exemplo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Você pega esses textos e coloca no liquidificador, você encontra uma teoria de salvação.
O Evangelho é pregado para todos e aqueles que ouvem e aceitam o Evangelho, então são salvos. Mas se você pegar outros textos da Bíblia Sagrada, você vai colocar no liquidificador e vai chegar a uma outra conclusão. Por exemplo, é verdade que Jesus diz: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Está vendo? Todo aquele que vier. Então quem vier vai ser salvo. Mas também é verdade o que disse Jesus em João capítulo 6. Que ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Então aquele que crer na verdade, que você pensava que escolhia crer ou não crer, que você achava assim que decidia se quer seguir a Jesus ou se não quiser, ou se quer ou se não quer, não é bem assim que é esse um que escolhe. Porque ele só pode crer se Deus lhe conceder a fé. Essa é a maneira como interpretaríamos Efésios capítulo 2. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o que é dom de Deus? A fé. E então nós explicaríamos da seguinte maneira: por que é que algumas pessoas creem e por que é que outras pessoas não creem? Porque a alguns Deus concedeu a fé e a outros Deus não concedeu a fé.